Opa! Olá, amigos, novamente estamos aí para nossa última atividade do Games Day 2020, né? E hoje aqui uma satisfação receber a Raquel Mota, né? A Raquel que é uma desenvolvedora que vem fazendo muita diferença hoje na indústria brasileira de jogos digitais. Ela é ativista negra, vegana, formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC, desenvolvedora de jogos e fundadora da Southern Real, estúdio de jogos focado em narrativas afro-brasileiras. Atua na produção de jogos, animações e palestras, onde orienta desenvolvedores e desenvolvedoras negras no mercado de games. Em 2019, foi reconhecida como a melhor desenvolvedora brasileira pelo site Drops de Jogos, que é um site muito importante hoje na indústria. E também virou personagem em quadrinhos, contando a sua trajetória no mercado de games no livro HQ Crônicas de Minas Game Devs, escrito pela Flávia Gazi e publicado pela editora Bast. E, recentemente, assumiu aqui a coluna do UOL. Então, ela é colunista do UOL, lá na coluna Start, né? Os textos acho que já segunda coluna já, né, Raquel? Você escreve lá, né, o texto da coluna, pô, sensacional. Mas mais conteúdo de qualidade para a indústria, para as pessoas conhecerem cada vez mais essa produção brasileira, que é muito bacana, e a tua perspectiva sempre muito importante. Então, pô, só tenho a agradecer aqui a tua presença, a Raquel sempre participando dos eventos, né? Vem para Game Jam, para fazer mentoria, palestras, né? Várias coisas bacanas também na sede inclusiva da Global Game Jam, participando, e em várias iniciativas muito, muito bacanas mesmo no estúdio Southern Real. Então, ela vai contar um pouco dessa trajetória para vocês, e aproveitem bastante, porque tem muito conteúdo muito, muito relevante aqui para ela trazer para vocês. Vou deixá-los aqui com a Raquel agora. Novamente agradeço a tua disponibilidade. E eu estou aqui atrás assistindo. Qualquer coisa você me chama. Ok, muito obrigada. Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço, porque a FATEC São Caetano do Sul, junto também com a FATEC Piranga, enfim, essas duas FATECs têm um sentimento muito bom nos nossos corações aqui na The Real, porque foi lá que nasceu nossos sonhos de conseguir empreender, de fazer o nosso estúdio. Então, eu sou muito grata. Inclusive, minha primeira Game Jam foi na FATEC São Caetano do Sul, foi uma Global Game Jam que a gente participou. Tipo, eu não tinha ideia praticamente que eu estava fazendo na época, eu só fui. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Conheci várias pessoas, e inclusive pessoas que hoje são nossos amigos aqui na equipe do estúdio. Então, isso é muito legal saber que, aos pouquinhos, conforme a gente foi avançando, caminhando aqui no estúdio, a FATEC sempre esteve presente em nossas vidas, nos apoiando, e principalmente também o Alan. Então, obrigada, gente. Bom, vamos lá começar. O tema da palestra é explorando nossos caminhos na indústria de games. Estou com um pouco de vergonha aqui de falar, porque geralmente eu sempre estou acompanhada ou do Marcos ou do Zé, então é engraçado falar um pouco sozinha às vezes, né? Bom, e o que é a Suderio, né? É o estudo de jogos, como o Alan disse, focado em narrativas afro-brasileiras. Então, o porquê disso? A gente aqui no estúdio, por muito tempo, a gente consumia jogos da indústria, mas sentia um incômodozinho. Sabe aquele incômodo que bate assim e você não está entendendo realmente o que é? Então, depois de muita pesquisa e várias conversas, noite sem dormir, porque em época que a gente estava querendo definir o que a gente ia fazer, que a gente queria estava saindo da faculdade, naquele momento que você não sabe o que você vai fazer da sua vida, mas já tinha algumas ideias na cabeça, e foi assim que aconteceu. Em 2017, eu já estava saindo da FATEC, o Marcos já estava cursando as últimas matérias, né?
E aí a gente definiu que ia abrir um estúdio de jogos, mas não sabia exatamente o que ele ia ser. Então a gente começou a pesquisar sobre a indústria de games e o que de diferente a gente podia oferecer para a indústria como um todo, né? Então, depois de todas as pesquisas, vários incômodos sem nenhum entendimento, a gente começou a perceber que a gente, como pessoas negras, não estávamos se sentindo representados pela indústria, principalmente porque a indústria, ela sempre tem, que é composta, como a gente sabe, de pessoas brancas, pessoas que não são, em sua maioria, não tem uma indústria diversa, e acabava que as narrativas apresentadas por elas não representavam bem as pessoas negras, e a maioria das narrativas eram estereotipadas, ou colocava as pessoas negras como vilãs, ou também tinha casos que nem se tinha pessoas negras, casos que tinha pessoas negras, mas ela era só mais uma ali para cumprir o papel de pessoa negra dentro do negócio, mas não tinha nenhum papel ali efetivo, sem falas, enfim, era só um corpo ali falando que existia uma pessoa negra. Então a gente começou a entender o que estava nos incomodando, né? Então foi ali que a gente começou a pensar que, ok, agora que a gente já está sabendo o que a gente está se sentindo incomodado, como que a gente pode mudar isso, né? E aí que foi que acabou que a gente chegou em diversos estágios da nossa vida para conseguir definir o estúdio. E no meio disso tudo, durante a constituição, né, do nosso estúdio, a gente crescendo aos pouquinhos, a gente fundou, eu e o Marcos fundou, né, o estúdio, e a gente acabou entrando junto com o Zé dentro da nossa equipe. E o porquê disso, né? Quando a gente conheceu o José Russo, na real, quando o Marcos conheceu, ele acabou conhecendo dentro de uma Game Jam, eu acho que foi numa Game Jam do Get, não me lembro exatamente qual evento foi, e eles ficaram super amigos e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu acabei conhecendo o Zé. Então, tipo, os três foi um match perfeito. E aí, a gente começou inicialmente prestando um serviço para a empresa do Zé. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente decidiu fazer essa junção para conseguir crescer mais rápido e conseguir alcançar os objetivos que os três tinham em comum. Então, hoje eu sou o CEO, o Marcos CFO, e o José Wilson, o diretor de arte. Mas, assim, estúdio indie, estúdio pequeno, né, praticamente, a gente sabe que no final faz um pouco de tudo, né? Faz música, se precisar, lava louça também, canta, dança, faz de tudo um pouco. E o que mais aqui? Bom, e aí, no meio desses caminhos da indústria que a gente tinha definido o que seria o estúdio que a gente potencialmente queria criar na época, a gente pensou em dois caminhos. O caminho convencional da indústria, que basicamente a maioria das pessoas fazem, né? Tipo, ou você entra na indústria de jogos sem ter nenhuma formação anteriormente, uma formação tipo de faculdade, por exemplo, que isso é comum também, e existem ótimos profissionais, inclusive excelentes profissionais, que muitas vezes nem pisaram na universidade, conseguiram entrar dentro da indústria de jogos, mas a gente sabe que mesmo assim, dependendo do espaço que essa pessoa está, é um caminho difícil. Então, a gente olhou esse caminho e falou assim, esse daqui já não rola, né? A gente já está se formando da faculdade, então o que a gente fez, olhou e falou assim, ok, o outro caminho convencional no meio disso tudo era entrar dentro de algum estúdio bem conceituado. Falar bem conceituado é meio estranho, mas é um estúdio bem estabelecido que tivesse poder de contratação de outras pessoas terceiras para prestar serviços ou ser funcionário mesmo desse estúdio. E aí, a gente começou a analisar esses pontos de, caramba, tipo, é muito interessante, tem diversos estúdios dentro do Brasil, inclusive em São Paulo, que existe a maior concentração de estúdios, né? E a gente olhou, a gente varreu vários sites de diversos estúdios no Brasil, desde os indies até os maiores, e a gente começou a olhar e falar assim, nossa, realmente, esse talvez não seja o nosso caminho ideal, principalmente porque o que a gente quer fazer, a gente não vai ter muita liberdade de fazer nessas empresas, porque a gente vai ter que seguir o que está sendo cumprido ali dentro do contrato, né? Está previsto em contrato de você trabalhar para eles fazendo o projeto deles. E era uma coisa que a gente pensou por muito tempo ser uma alternativa válida, e eu acho que é super válida quando você não tem panorama de algumas coisas, principalmente para adquirir experiência,
Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha, quando a gente saiu da faculdade, a gente não tinha tecnicamente toda a experiência que a gente tem hoje. Principalmente porque nós nos formamos como, eu e o Marcos, no caso, né, nos formamos como analista de sistemas, inclusive pela FATEC Piranga. E a nossa faculdade, né, nosso curso não tinha nenhuma disciplina voltada assim, em si para jogos. Então, na época do nosso TCC, a gente decidiu que ia fazer um jogo. E aí, dentro desse panorama, eu queria muito fazer alguma coisa dentro da área de saúde. O Marcos super topou. A gente acabou fazendo o TCC juntos. E aí a gente foi fazer o nosso primeiro jogo oficial. O Marcos já tinha feito alguns anteriormente, principalmente tutoriais, trabalhando no estúdio da HTW Games, que inclusive foi um dos estúdios que mais ajudou a gente na nossa trajetória. Tipo, muito obrigada, Lê. Principalmente nos ajudando com vários equipamentos que na época a gente não conseguia comprar. Então, foi muito legal essa contribuição da HTW Games. E aí, eu não tinha, no caso, nenhuma experiência, acabei, tipo, ajudando um pouco na HTW Games, e no meio dessa trajetória, a gente começou a olhar o que estava fazendo sentido ali para a gente e a gente decidiu que o nosso jogo no TCC seria um jogo voltado para a reabilitação motora das mãos, motricidade fina das mãos, né, para pacientes pediátricos que iriam auxiliar os terapeutas ocupacionais e outros profissionais da saúde com uma atividade que tinha ali no jogo que a gente fez para conseguir eles auxiliar o paciente. Então, dentro desse jogo, dá para coletar várias informações, desde quanto tempo o paciente estava levando para fazer algum trajeto, tipo, que uma das atividades era, tinha um baldinho de madeira e tinha massa caindo, então, do céu. E aí, o paciente tinha que levar esse baldinho até as maçãs para conseguir pegar. Então, ali dentro desse contexto, a gente acabou visitando vários pacientes do material ocupacional, a Juliana, tipo, a Juliana ajudou muito a gente no TCC, e outros profissionais também da área da saúde, que a gente acabou trabalhando na Secretaria Municipal da Saúde, para conseguir ter mais panorama, mais contato com isso. E dentro do nosso TCC, a gente aprendeu tantas coisas incríveis, a gente começou a ver possibilidade de os pacientes conseguirem saber ali quanto eles estavam evoluindo, como que estava sendo a parte de conseguir fazer, por exemplo, ondinhas, pegar o balde. Então, a gente fazia rastreios ali para saber quanto o paciente tremeu, como que foi o trajeto dele. Então, tinha várias informações que a gente coletava naquele jogo. Então, foi, assim, o primeiro jogo oficial da Sudherwill, que na época se chamava Georg, que era o nome da nossa empresa anteriormente. Acho que é uma história que eu nunca tinha contado tanto assim, compartilhado abertamente, mas foi muito incrível para a gente, porque quando a gente terminou ali o nosso TCC, foi que surgiu assim essa ideia de começar a criar o nosso estúdio. Então, finalizando isso, a gente olhou todos esses caminhos convencionais da indústria que naquele momento não era um momento ideal para a gente, e aí a gente pensou, cara, o que a gente vai fazer? E o que seria ideal para nós? Então a gente foi e decidiu que ia criar um estúdio, só que nesse momento a gente criou o estúdio e tudo mais, e a gente não tinha praticamente equipamentos para poder conseguir produzir as nossas coisas. Então, a gente tinha um computador, que é um notebook, né, que a gente tinha, que acabou que a gente comprou esse notebook parcelado, para vocês terem uma ideia, dividiu eu e o Marcos na metade com o dinheiro do estágio para conseguir pagar esse notebook para fazer a faculdade, o TCC, né? E aí, quando a gente finalizou esse período da faculdade, a gente foi trabalhar com um estúdio com um único notebook, e lá foi que começou os perrengues na nossa vida, porque a gente tinha que se dividir durante os horários do dia de trabalho para conseguir que os dois trabalhassem. Então, tipo, uma hora eu trabalhava no notebook, outra hora no Marcos trabalhava, e a gente ficava se dividindo assim, até a gente conseguir ter, de fato,
um jeito de conseguir viabilizar financeiramente os nossos próprios equipamentos. E aí, quando aqui eu falei, né, do criar nosso próprio estúdio. E aí, quando a gente se deparou com esse caso de caramba, a gente está se matando de trabalhar, a gente está evoluindo em alguns pontos, mas quase não saindo tanto do lugar, porque a gente tem que dividir o mesmo computador. E a gente pensou, será mesmo que a gente tem que ser um estúdio que vai criar os nossos próprios jogos? Ou a gente poderia criar jogos, mas para empresas terceiras? Então, foi aí que a gente tomou uma das decisões mais difíceis da nossa vida naquele momento, porque a gente, de fato, sabia desde ali que a gente queria criar nossos próprios jogos, mas não tínhamos dinheiro para fazer isso. E a gente, enfim, morava nas casas dos nossos pais, e no final das contas a gente tinha que ajudar de alguma forma, né? E aí a gente decidiu que a gente ia criar jogos para os outros estúdios. Então a gente participou de vários projetos de outros estúdios, tipo de jogos, estúdios que não eram em si de jogos, mas queriam desenvolver projetos de jogos. Enfim, a gente foi fazendo vários projetinhos nesse meio tempo. Inclusive, um dos primeiros clientes que a gente teve assim no estúdio foi acabando sendo uma agência de publicidade e tudo mais, que acabaram cedendo alguns equipamentos para a gente conseguir fazer esse projeto. A gente conseguiu. E aí a gente começou a perceber que, quando terminou esse projeto dessa agência de publicidade, a gente percebeu que, caramba, a gente, em pouco tempo, praticamente tinha, acho que um mês, praticamente, para conseguir finalizar isso, mas para conseguir finalizar esse projeto. E aí a gente conseguiu arrecadar uma grana, tipo, consideravelmente muito boa para a gente naquele momento que não tinha nada. E a gente começou a considerar, caramba, a gente conseguiu agora dinheirinhos que a gente precisava, vamos comprar novos equipamentos, né? Porque a gente só tinha um notebook. E aí a gente conseguiu comprar um outro notebook que era muito mais melhor. A gente brincava e falava com o Marcos, né? Porque a gente dividiu. O Marcos ficava com o notebook mais rápido e eu ficava que a gente usava antes os dois juntos. E o porquê dessa decisão é porque o que ele precisava fazer demorava muito mais processamento e ele não conseguiria fazer no notebook que eu usava. Então a gente fez essa divisão e eu comecei a chamar, tipo, nossa, vamos trocar de espaçonave, você ficar com a minha lente e eu fico com a sua rápida. E aí a gente foi evoluindo, conseguindo aos poucos fazer com que o nosso estúdio melhorasse os nossos equipamentos, que não era assim nada muito incrível, mas que era sim incrível para a gente que não tinha praticamente nenhum equipamento anteriormente, né? A gente começou também a prestar serviços de VR para conseguir esse maior caixa para a empresa, né? Então a gente ficou boa parte depois que a gente oficialmente falou para as pessoas que a gente estava ali fundando a Suderil, que a gente precisava de mais projetos, mas que tá tudo bem, que a gente ia evoluir mesmo assim. Então, a gente avisava para as pessoas que faziam o serviço de VR, a gente fez vários serviços de VR. Infelizmente, eu não posso mostrar nenhum aqui para vocês desse serviço, porque a gente assinou contratos de sigilo, mas foi uma experiência muito legal, porque a gente começou a entender como a indústria ela era formada e o que cada empresa em si tinha daquele seu valor, que valor que a gente já sabia que a gente tinha dentro da Suder Wilson, não estava conseguindo colocar em prática por não fazer nossos próprios projetos, né? E aí, quando a gente conseguiu constituir não toda, mas parte dessa reserva para fazer o estúdio funcionar, comprar alguns equipamentos, a gente acabou tendo a oportunidade de participar do edital do KOHQ2, acho que assim que fala o nome do edital, que é sempre com o Iberto. E aí, nessa oportunidade, na época, o Marcos trabalhava no estúdio da Faunia, até esqueci de colocar ali para vocês verem, mas depois vocês pesquisam, Faunia é o estúdio. Na época, o Marcos trabalhava no estúdio da Faunia, e lá ele estava desenvolvendo um projeto de enviar o Roanca, tipo, um projeto muito incrível, muito legal. E aí, nesse período que eles estavam finalizando esse projeto, o Marcos fez esse intermédio, né, do nosso estúdio junto com a Faunia, e houve essa conversa
de vamos fazer o edital juntos, porque, como vocês sabem, o que acontece muito na maioria das empresas indies, né, é que a maioria elas não estão registradas, ou se elas não estão registradas, ou elas são MEI, ou não existe esse negócio de MEI, mas sim uma outra categoria de empresa. E naquele momento, a gente era MEI, só que a gente era MEI e o Marcos era o único representante legal da empresa, principalmente porque dentro das nossas contas, assim, da Suderil, a gente só podia pagar o CNPJ fornecido pela MEI, porque era o dinheiro que a gente tinha para pagar aquilo. Então a gente falou assim, ok, tipo, sem problema, vamos fazer juntos o edital. E assim, gente, foi uma das melhores decisões que a gente tomou, porque ali foi a primeira vez assim que eu digo, não só a primeira vez, mas foi uma das primeiras vezes, né? Que uma empresa grande, que é de um estúdio de animação grande já, né? Que tinha já uma trajetória muito grande no mercado, tinha um bom reconhecimento, confiou no nosso trabalho, mesmo sabendo que a gente tinha pouca experiência. Então, foi ali, dentro do estúdio da Faunia, que a gente começou a constituir o projeto do Angola Janga a partir desse edital. A gente acabou não conseguindo passar para as próximas. A gente foi finalista, mas não ganhou o edital, né? E aí, mesmo assim, a gente continuou desenvolvendo aos pouquinhos o jogo do Angola Janga. Então, tipo, para quem ainda não conhece o jogo do Angola Janga, o jogo do Angola Janga Picada dos Sonhos, ele é um jogo que ele foi baseado no livro HQ do Marcelo de Salete, chamado Angola Janga, uma história de Palmares. Então, basicamente, no jogo, você tem o Soares e a Andala, e eles sonham em encontrar o caminho até o quilômetro de Palmares. Então, dentro dessa proposta do jogo do Angola Janga, inclusive, gente, só para vocês que talvez surja essa pergunta, durante todo esse processo da criação do jogo, o Marcelo de Salete ele esteve com a gente, opinando, nos ajudando, principalmente com referências, porque eu não sei se todos sabem, mas ele teve mais de 10 anos de pesquisa para construir esse livro HQ. E, inclusive, dentro das nossas pesquisas, com a ajuda dele, a gente acabou descobrindo ali que o que a gente tinha de ideia de ser um estúdio focado em narrativas afro-brasileira precisava ser muito consolidado ainda, porque o que a gente achava que a gente sabia, a gente não sabia o suficiente, e a gente precisava estudar muito. Então, foi ali que a gente teve ainda mais ajuda ainda para conseguir entender como que a gente deveria passar a nossa mensagem para o público dos nossos jogos. Então, tipo, o Marcelo, a Faunia, toda essa equipe dentro da Faunia que foi ajudando a gente a fazer o projeto do Angola Janga e o Marcelo de Salete foram fundamentais para esse projeto surgir, principalmente porque a gente, mesmo tendo uma pequena verba que a gente tinha disponibilizado para fazer esse protótipo, ele não cobria todos os custos. Então, a gente precisa de vários profissionais trabalhando para essa primeira demo sair, que a gente chama de protótipo praticamente, né? Ele acabou demorando um mês, que era o tempo que a gente tinha para fazer do edital, e até então a gente continua desenvolvendo, mas assim foi assim um dos projetos tecnicamente iniciais depois de oficializar a Suderil. Cadê? Ah, ok. E aí eu comentei com vocês, né, que o José Wilson, ele entrou dentro do nosso estúdio para fazer direção de artes e entre outras coisas, mil coisas que o Zé faz como um artista muito maravilhoso. E o Ambit Me, ele, no caso, ele é um jogo que ele é um jogo focado em batalha de beatbox. Então, ele mistura muito a cultura de hip hop, a cultura urbana que a gente tem. Então, e ele tem um tipo muito diverso ali dentro dos nossos personagens. Então, essa ideia do Ambit Me, depois eu acho que o Marcos pode colocar nos comentários aí para vocês. Esse jogo do Ambit Me, quem constituiu o conceito, toda essa ideia foi o José Wilson. E, inclusive,
no Big de 2018, acho que foi 2018, se eu não me engano, ele participou daquela categoria que você ganhava prêmio pelo seu pitch ali apresentado. Então, o Zé, ele foi e apresentou o jogo junto com o Vitor, na época que eles estavam juntos, né, no estúdio da Pixel Juice. E aí eles acabaram ganhando o prêmio, foi reconhecido como um dos melhores jogos, né, daquele ano. E aí, quando ele conseguiu, né, ganhar o prêmio, aquela verba que conseguiu com o prêmio, acabou virando o desenvolvimento, e eu não, o Marcos, o Marcos inicialmente era prestador de serviço da PixTuiz. Então, ali, a gente estava novamente prestando serviço para uma outra empresa que não era nossa. Então, a gente tomou isso como decisão, principalmente porque a gente se identificava muito dentro do projeto. E aí, aos poucos, eu fui entrando também, eu, tipo, aparecia, ajudava um pouquinho, um pouco ali. E aí, nesse mesmo ano, depois de várias conversas, a gente acabou decidindo trazer o jogo para o The Real, porque aqui a gente já tem um pouco mais de força de produção para conseguir ajudar o Zé, porque nessa mesma época a gente teve que tomar a decisão de diminuir o nosso time para conseguir amarrar coisas que ainda não estavam completinhas, né? Então o Zé veio para o nosso estúdio para a gente fazer o projeto do Ambitmin e, nossa, sério, gente, é outra experiência, assim, muito, muito incrível que a gente foi constituindo junto com o Zé, porque isso é muito legal. Quando você tem alguém que acredita no seu projeto e vice-versa, é tipo, é impossível dar errado, sabe? Tipo, óbvio que vai dar certo se todo mundo se apoiar. Então, isso foi uma decisão de estratégia muito inteligente, porque a gente acabou misturando as nossas skills com as skills do Zé, que eram muito legais, para conseguir fazer o processo do Ambitimin ser desenvolvida um pouco mais rápido. Em desde então a gente está desenvolvendo ele. E isso é muito legal. E aí, o que a gente tinha em mente quando a gente fechou 2018, que foi o ano que a gente fechou o jogo da Angola Janga, né? A gente pensou, cara, tipo, a gente fez um jogo que só apresentou ali para os jurados, né, do evento lá do edital, e ali a gente falou assim, como que a gente pode testar o jogo para saber se realmente as pessoas querem isso? Porque falar no Angola Jenga sobre o plano de Palmares não é um tema simples, sabe? Existe muito, muito tempo de pesquisa, é uma análise muito profunda. Tipo, mesmo ali sendo um jogo como entretenimento, ele também está ali para informar as pessoas, principalmente de uma época que poucas pessoas, principalmente negras, elas têm conhecimento, ou se têm conhecimento, elas não sabem necessariamente o que de fato aconteceu ali, ou o que aconteceu anteriormente de tudo aquilo para o quilombo de Palmares ser destruído na época. Então, dentro de tudo isso, a gente acabou indo para caramba, esqueci o nome. Ah, tá. A gente foi para Campus Party no ano passado. E foi muito legal, porque a gente não tinha, a gente tinha assim, um pouquinho, quase, um pouquinho mesmo, que eu digo, de caixa dentro da Sul. E o Zé também tinha um pouquinho de caixa na Big Juice, e a gente falou assim, meu, a gente acabou de ganhar um ingresso da prefeitura para ir para Campus Party. A gente tinha ganhado o ingresso para ir, tipo, todos os dias, né? Lá. Só que não tinha camping. E aí a gente pensou assim, ok, tipo, não tem camping, paciência, a gente não tinha também dinheiro para comprar o camping. Tipo assim, quer saber? Vamos assim, mesmo assim, para o evento. Vamos juntar, tipo, nossas economias, vamos fazer alguns banners e alguns cartões, porque a gente conversou e falou assim, meu, tem certeza que vai lá dentro vai ter pessoas que vão se identificar com o jogo Ambitmin, que era o nosso projeto principal ali naquele momento. Então, ali, a gente falou assim, cara, que bizarro isso, nós três, com algumas roupinhas dentro das nossas malas, com algum monte de cartão da Suderil, cartão da PixJuice, junto com o negócio do Ambitmin, com o banner da Sul e o banner do Ambitmin super grande.
e a gente foi, comprou um empty pé e falou assim, é isso, vamos lá, vamos mesmo assim, a gente fez meio que uma vaquinha pra gente para comprar comida durante esses dias do evento, e a gente decidiu acampar ali dentro do evento. E aí vocês devem estar pensando assim, tipo, cara, que volta gigante nesse estúdio, né, para chegar onde vocês estão hoje. Tipo assim, gente, é uma volta muito, muito longa, mas tudo isso porque desde o do nosso começo, assim, como estúdio, quando a gente estava validando ele dentro da indústria de jogos, a gente foi invalidado, tipo, muitas vezes. De pessoas não acreditarem no que a gente estava fazendo e de olharem e falar assim, isso daí não dá dinheiro não, tipo, fazer jogos para as pessoas negras não dá dinheiro, vocês não vão dar certo, em poucos meses vocês vão estar fechados, não vai dar certo, vai se trabalhar com outra coisa, escolhe outro tema para ser trabalhado, porque não vai dar certo. E a gente escutou isso, tipo, várias vezes, sabe? Muitas vezes. E a gente, por vezes, ficou chateado, porque a gente consumia conteúdo da indústria, inclusive a gente já participava de vários eventos que tinha na indústria que juntava as devs, e muitos deles acabavam invalidando o que a gente estava fazendo ali. E aí, foi por isso que a gente decidiu ir para a Campus Party, né, levar o Ambitmin. E aí, dentro desse evento, a gente lá, dormindo entre cadeiras, que a gente fez uma cama com várias cadeiras, uma na frente da outra, colocou o cobertor para dormir ali, porque era o que tinha. Aí, em um dia que a gente acordou um pouquinho tarde, a gente arrumando as coisas ainda, apareceu a menina Andresa. E aí ela foi e nem deu oi pra gente. Ela só, tipo, colocou a cara no nosso monitor, que tava lá com o trailer do Ambit, e falou assim, nossa, que jogo incrível, que não sei o quê. Começou a falar, tipo, várias coisas, assim, que ela tava muito animada. E a gente começou a olhar pra cara do outro e falou assim, que ninguém tinha chegado na gente até aquele momento dessa mesma forma. Sempre eram pessoas que passavam ali pela nossa mesa na Campus Party, olhavam assim, tipo, se aproximavam, alguns perguntavam, mas iam embora e não queria mais saber. E aí, quando ela chegou ali e a gente teve aquele baque assim, tipo, caramba, alguém tá realmente interessado nisso. E aí ela foi e convidou a gente para participar da sala de jogos que ela na época ela estava fazendo dentro da sala do Perifacom. E a gente na hora aceitou, mesmo não sabendo praticamente o que era. E aí a gente acabou aceitando e tal. E a Andressa disse que prometeu que ia voltar no dia seguinte para conversar mais sobre, não voltou. A gente falou assim, cara, tipo, que menina doida, né? Tipo, foi, voltou, não sei o que aconteceu. E a gente ficou muito assim, que ela falou tantas coisas legais e ficou tão emocionada com o nosso projeto que a gente falou assim, cara, uma validação pelo menos a gente já tem, sabe? Que fosse validação externa, que eu digo. Por isso que eu coloquei ali, validação externa. Porque até então eram, tipo, amigos e familiares que estavam consumindo o que a gente produzia. E aí a gente pode, sim, ser considerado como uma validação, mas a gente sabe que dentro do ambiente familiar e de amigos sim, é necessária a validação, mas o feedback e uma validação mais concisa é um público que não te conhece, que você consegue fazer algumas estruturas e entender se aquilo funciona ou não. Até porque, né, quando você vai explicar o seu jogo, geralmente você tá ali com seu amigo, com sua mãe, com seu tio, e aí você já vai falando o que é, e eles vão entendendo. E aí a gente acabou indo para o Perifacom, depois a Andresa voltou lá, né? A gente retornou o contato, foi muito legal, a gente aprendeu muito com ela. E aí ela retornou o contato, a gente foi convidado para expor na Perifacom. Nós fomos lá para a Perifacom e a gente resolveu levar o Angola Janga e o Ambitmin. O Ambitmin a gente não tinha, a gente ainda não tinha assim um protótipo jogável, né, para as pessoas. A gente já tinha um protótipo, mas não jogável para o público externo jogar, porque ainda faltava implementar várias coisas. Então, a gente foi lá, levou ele, mesmo assim, o banner, a mesma coisa que a gente levou lá na Campus Party, a gente levou o Perifacom. E a gente levou o protótipo lá de um mês do Angola Janga, e a gente pegou um projetor emprestado, inclusive do coletivo da minha irmã, e colocou numa lousa verde. E aí ficou, tipo, lá, a gente no meio da sala, com aquele projetor bem grandão, expondo na sala. E aí foi muito incrível, porque no meio disso, as pessoas, elas entravam na sala
e elas iam direto, assim, para nossa mesa, expondo Angola Janga, e ficavam se questionando o que que era aquilo, e animadas, porque muitas era a primeira vez que elas viam um personagem negro sendo protagonista. Então, foi muito legal, porque essa foi a nossa. A gente até brinca aqui que é a nossa primeira validação do público nacional. Alguém perguntou ali quanto tempo de vida tem o estúdio. Mais ou menos, assim, uns 2 anos e pouquinho. Porque a gente constituiu em 2017, mas oficialmente, assim, legalmente, foi assim, em 2018 que a gente começou as nossas atividades. E aí, ali, a gente teve a validação do público nacional. Isso foi muito legal, porque dentro dali do Perifacom a gente conversou com várias famílias que viviam na periferia, famílias que não viviam na periferia, e em sua maioria famílias pretas que estavam interessadas por aquele jogo, porque até então elas não tinham visto a indústria de jogos abordar esse tema, né, de falar sobre a época do Quilombo dos Palmares, enfim, daquela época das pessoas negras que foram escravizadas. Então elas ficaram muito felizes por ter aquela representação ali. E aí, depois daquela semana, a gente, tipo, não teve mais, assim, descanso praticamente, porque as nossas caixas de e-mails lotaram imensamente e a gente ficava assim, o que está acontecendo, sabe? Tipo, e um dia a gente estava lá, praticamente dormindo nas cadeiras da Campus Party, e no outro dia a gente tinha mais de 60 mensagens chegando nas nossas redes sociais, de diversas pessoas, de diversos lugares diferentes, querendo saber sobre o projeto do Angola Janga. Nossa, obrigada, Giovana. A Giovana falou que incrível, baita de uma história. Obrigada. E, enfim, e aí a gente pegou e falou assim, cara, o que tá acontecendo? A gente, no final, a gente só queria fazer nossos jogos, fazer os jogos para as pessoas pretas se identificarem nas narrativas e conseguirem se sentir mais atraídas pela indústria de jogos, porque muitas delas não se sentiam confortáveis por não ter uma pessoa que se identificavam ali, né? Enfim, e ali dentro, a gente acabou conhecendo algumas pessoas que até hoje apoiam o nosso estúdio. Então, tipo, o Perifacont foi um evento assim, de marco muito, muito importante para a nossa vida. E aí a gente conheceu a Lunipena também ali no evento, que posteriormente acabou indicando a gente para a Bienal de Quadrinhos. E ali até coloquei público internacional. Se não me engano, eu tinha até que confirmar, mas se não me engano, essa daí foi em Angola, essa foto. E aí a Lunipena acabou indicando a gente para a Bienal de Quadrinhos, e aí a Luciana da Bienal de Quadrinhos retornou o contato, a gente conversou e tudo mais, e aí ela falou para a gente que eles estavam fazendo uma exposição em vários países, tanto na Europa, quanto no continente americano, enfim, no continente africano, que eles estavam fazendo uma turnê para expor a obra do Marcelo de Salete, tanto do Angola Janga, o Cubi e algumas outras obras que ele tem. E ela convidou a gente para levar o Angola Janga, esse primeiro protótipo, para o Angola e para Moçambique. Só que, mesmo a gente tendo uma pequena reserva no nosso estúdio, a nossa reserva era tipo para comer praticamente e para pagar o nosso aluguel, porque praticamente o que aconteceu? Ali em 2018, quando a gente começou a andar com as nossas coisas, a gente sentiu a necessidade de sair da casa dos nossos pais, porque a gente precisava de um espaço mais reservado para conseguir produzir, porque na casa dos nossos pais não tinha espaço suficiente para a gente trabalhar e tudo mais, então a gente tomou essa decisão de eu e o Marcos ir morar juntos. Então, a gente, em 2019, a gente se mudou para morar juntos. E aí foi quando aconteceu na mesma época que estava acontecendo esse convite, e a gente falou assim, cara, a gente não tem dinheiro para nada. Tivemos uma brilhante ideia, vamos fazer um crowdfunding eu nem lembro agora a plataforma, a gente fez um benfeitoria para conseguir ir para Angola e para Moçambique. Só que até aí ninguém conhecia praticamente a nossa história. Até então, o pessoal do Perifacom e outras pessoas anteriores que conheciam a gente, assim, por eventos e tudo mais. E aí a gente foi, lançou
o nosso crowdfunding. Várias pessoas ajudaram, mas o montante que a gente precisava para conseguir expor o nosso jogo em Angola, em Moçambique, era alto. Então, tipo, ou a gente decidia que só eu ia, ou só o Marcos ia, ou os dois iam, ou ninguém ia. E acabou que o nosso crowdfunding não deu certo, porque a gente não conseguiu atingir a meta que precisava, porque era caro, primeiro porque eu precisei tirar passaporte, nem eu, nem o Marcos tinha passaporte, e aí meu pai, tipo, muito assim, super apoiador de todas as coisas que eu faço, e minha mãe também, aí eles se juntaram, aí acabou que meu pai decidiu que ia pagar o meu passaporte, ele foi, pagou todas as documentações para mim tirar o passaporte, isso foi muito, tipo, muito importante, porque a gente acabou de sair de casa, sabe, a gente não tinha muito dinheiro. E aí, quando a gente acabou, eu acabei tirando o passaporte, acabou que não deu certo o crowdfunding, a gente devolveu o dinheiro para as pessoas que tinham ali contribuído, e a gente acabou tomando aquilo como uma lição de tipo, cara, a gente precisa, mesmo sabendo que a gente não vai poder ir de corpo físico para o evento, a gente precisa, no mínimo, saber fazer com que as pessoas saibam que a gente existe, porque a gente ali viu que a gente precisava criar uma comunidade, porque na nossa cabeça, tudo bem criar um crowdfunding, só que não tinha pessoas suficientes para apoiar ali dentro, né, para conseguir o fundo que a gente precisava. E aí a gente, numa conversa muito sincera com a Bienal de Quadrinho, a Luciana, enfim, foi com todo o pessoal da equipe da Bienal de Quadrinho que estava ali organizando a exposição, e junto com o Marcelo de Salete também, a gente avisou, falou assim, olha, tipo, realmente a gente tentou, inclusive eles ajudaram na divulgação também no crowdfunding. E a gente foi sincero, falou assim, olha, a gente não tem dinheiro, a gente tentou aqui arrecadar fundos, mas a gente não conseguiu. Eles também não tinham eles não tinham caixa, eles fizeram a exposição com um dinheiro bem, assim, curto, né, todas essas exposições, e aí eles falaram assim, não, tudo bem, tipo, vocês não vão, mas a gente pode levar o jogo? E aí que a gente falou assim, cara, tipo, óbvio que pode, né? E aí foi que o jogo foi exposto em Angola e em Moçambique, nesses dois países, eles ficaram, acho que em torno de 2 meses e meio em exposição, não lembro exatamente o período, e aí eles ficaram bastante tempo lá, e aí ele passou entre Angola, Moçambique, e aí o Marcelo, junto com a equipe lá da Bienal de Quadrinhos, sempre mandando fotos para a gente das crianças jogando, e os adultos também, e a gente ficou muito emocionado, porque quando a gente pensou em criar o estúdio, em nenhum momento a gente pensou em expandir o estúdio em um ambiente internacional. A gente sabia que a gente queria mudar o Brasil de alguma forma, a indústria brasileira em si, mas a gente não estava visualizando ainda que seria importante a internacionalização da Suderil, principalmente porque a gente não tinha experiência ali na sala naquele momento e a gente estava ainda entendendo o que nosso estúdio seria, né, e construindo nosso espaço no mercado. E aí, no meio de todo esse processo, a gente acabou a exposição, né? Foi muito incrível, tipo, as mensagens que a gente recebeu, tipo, mensagens de várias pessoas de Angola, de Moçambique, pelo nosso site, agradecendo pelo jogo. Isso foi muito legal, porque a gente falou assim, cara, esses dois países falam português, sabe? E a gente tá tão perto, mas tá tão distante ao mesmo tempo, e a gente não tinha pensado nisso. E aí, quando a gente estava nesse processo, rolando as exposições, a gente acabou sendo selecionado para a aceleração do Vitec. E praticamente o que é essa aceleração do Vitec? O Vitec, ele é um edital da prefeitura, né, junto com a DESAMPA e tudo mais. E aí também tem a contribuição da PAST, da Semente. E nessa aceleração, esse edital, eles focam em empreendimentos periféricos. Então, tipo, eles são pessoas de baixa renda, né? E eles cobrem algumas regiões periféricas dentro de São Paulo, cada um, tipo, no seu espaço, tipo, Zona Norte, Zona Sul, enfim, eles envolvem várias zonas de São Paulo. E aí eles separam, depois de todo esse processo, separam eles em zonas. Então, a gente fez todo o processo de aceleração, a gente fez ali na fábrica de cultura,
que tem na Cachoeirinha. E aí lá a gente praticamente quase toda semana, né, a gente tinha algum conteúdo da aceleração. Então, tipo, foi um processo de aceleração muito importante na nossa Constituição, principalmente porque a gente entendeu ali o que a gente estava errando e o que a gente estava acertando, né? E no caso a gente estava errando muitas coisas. Mas assim, papo para outro momento. Mas ali dentro da nossa aceleração, a gente começou a entender qual era o nosso espaço, nosso papel nesse mundo chamado Brasil, nosso mundo chamado mundo. E como que a gente estava ali impactando as pessoas diariamente, sem a gente, tipo, ter mesmo esse senso que a gente estava impactando elas. E aí a gente aprendeu muito lá, a gente aprendeu a como cobrar pelo nosso serviço, a gente aprendeu como a gente deveria diversificar dentro dos nossos serviços para não ter só uma fonte de renda e acabar quebrando no final. Enfim, a gente aprendeu tantas coisas incríveis que, assim, eu poderia falar a noite inteira sobre isso. E foi muito importante esse processo para a gente, porque foi ali que a Suderil, ela realmente, ela cresceu, assim, o que a gente não cresceu em 2018 e 2017, a gente cresceu em 2019, sabe? A gente cresceu, assim quase que voando praticamente, com toda a ajuda da equipe, da aceleração do Vitec, e foi um marco muito importante da nossa história, e principalmente porque dentro da aceleração do Vitec, eles disponibilizavam, na época, um valor X para cada empreendimento conseguir ter uma bolsa para estudar e trabalhar dentro do seu projeto e também conseguir comprar alguns equipamentos. Então, foi lá que a gente conseguiu um pouco mais de dinheirinho para evoluir nossos equipamentos, e isso foi muito importante, porque se hoje a gente faz o que a gente faz, com a qualidade que a gente faz, foi muito com fruição também do Vitec, porque a gente teve ali a base que a gente não tinha conseguido formar, mesmo fazendo todo aquele serviço para outras empresas. E aí, ainda em 2019, a gente acabou participando do projeto da Red Bull Amafico, e ali, basicamente, esse projeto da Red Bull, ele era para como posso explicar? Dar mentorias e fazer vários processos de. É como se fosse uma aceleração, sem ser uma aceleração, mas o que eles queriam ali era ensinar os empreendimentos que tinha vários impactos diferentes nas suas comunidades, como você conseguir fazer um impacto efetivo, como você crescer em algumas estágios do projeto, enfim. Eles deram muitas dicas e mentorias que a gente acabou recebendo também no Vitec, só que com visões diferentes, porque a Red Bull Amafico, eles estão, tipo, no ambiente internacional, e o Vitec, eles não, né? Eles estão no ambiente nacional. Então, conseguir receber a orientação e a mentoria, enfim, todas essas coisas da Red Bull Amafico e do Vitec foi muito importante, porque aqui, de um lado, a gente tinha pessoas que estavam entendendo o que a gente estava fazendo, mas com o olhar de uma pessoa da periferia que produz, sim, mas ela não tem tanto recurso, e de outro lado, a gente tinha pessoas que estavam em ambientes internacionais e que tinham... Opa, deu um problema no mouse aqui. E que tinham ali... Opa, tá. E que tinham ali uma experiência totalmente de pessoal do Vitec, porque eles sabiam outras formas de você conseguir escalar algumas outras coisas internacionalmente, que seria um pouco diferente do Vitec. Então, foram mentorias e projetos muito essenciais dentro da Suderil, que fizeram a gente ter duas visões dentro do estúdio para conseguir avançar nos nossos projetos. E aí acabou esse ano acabou o projeto da Red Bull e também o do Vitec, mas foram projetos assim meu, fez a gente crescer tanto, que eu não tenho nem explicação e não sei, não consigo nem expressar o quão grata a gente é. Inclusive, dentro da Red Bull Amafico, o Marcos era o nosso host, né? Ele que era responsável por ir nesses lugares com a Red Bull e tudo mais, porque podia só escolher uma pessoa, porque eles tinham alguns processos de imersão, que eles pagavam praticamente tudo ali, que você ficava hospedado nessa imersão,
no hotel, tipo, enfim, foi incrível, assim, e a Marx foi um dos que foi para lá, ele ficou lá, e a gente aqui de fora, só olhando, e aí quando ele voltou, ele ensinou, tipo, praticamente tudo que ele aprendeu ali dentro pra gente. E aí, no mesmo ano, em 2019, a gente acabou participando do projeto do Start da Ambev, que foi um projeto que eles estavam selecionando empreendimentos de estágios iniciais, e eles davam o título assim, que isso leva para frente. E aí, como a gente não tinha, mesmo com a ajuda da Red Bull e com o Vitec, os custos que a gente estava tendo para produzir o Ambitmin ainda estava difícil, sabe, com a produção, porque não é um projeto muito barato, é um projeto muito, muito caro, e a gente, assim, não tinha caixa para isso. A gente falou assim, não, por que não a gente se propor a entrar dentro desse projeto e ver no que vai dar, sabe? Se a gente aprendeu coisas completamente diferentes com a Red Bull e com o Vitec, por que não a gente não aprenderia algumas coisas a mais para o nosso crescimento na Ambev? E aí, no dia que, inclusive, o José Wilson, que acabou, ele que descobriu o projeto da Ambev, do Start, e compartilhou com a gente. E aí a gente acabou, sabe aquela coisa, tipo, nossa, que legal, vamos fazer, e aí a gente acabou caindo no esquecimento porque a equipe inteira estava muito desanimada, a gente estava passando tantos desafios pessoais como profissionais dentro do estúdio que estava fazendo a nossa saúde ser prejudicada. E aí a gente chegou num momento assim que a gente estava muito esgotado. E aí acabou que o Marcos falou assim, não, e por isso tem a foto dele ali. Eu ia colocar a foto do prêmio que a gente conseguiu com a Ambev, mas eu decidi colocar a foto ali do Marcos, porque de todo mundo da equipe, o Marcos era o que estava mais, digamos assim, motivados naquele momento para ir atrás do nosso prêmio no Start da Ambev. Porque eu e o Zé, a gente não estava muito bem, principalmente de saúde, e mesmo apoiando a nossa participação dentro dos projetos da Ambev, a gente não tinha psicológico para conseguir ir. E aí o Marcos foi mesmo assim, ele foi sozinho. E aí, quando eu fiquei em casa, e o Zé também ficou lá na casa dele, e aí, no final da noite, o Marcos enviou uma mensagem, mandou a foto do prêmio, o checão, né? Porque teve um valor ali consideravelmente bom para o nosso projeto do Ambitmin. E o prêmiozinho, um troféuzinho para a gente. E aí ele mandou mensagem assim, ganhamos. E eu fiquei assim, ganhamos? Como assim, sabe? Tipo, a gente ganhou e eu não tinha entendido. Até ele chegar em casa e contou tudo como foi. E ali a gente já tinha ganhado mais um prêmio, tipo, sabe? Isso foi muito, muito importante para a gente, porque mesmo a gente tendo todos os desafios que a gente teve na indústria, tanto nossas próprias criações, enfim, a gente de alguma forma estava recebendo ali uma validação de empresas que acreditavam no que a gente estava fazendo, que necessariamente não eram empresas da área de games. Então isso foi muito importante e eu e o Zé, a gente tem que muito agradecer por naquele dia o Marcos ter tido forças para ir atrás do nosso prêmio do Start, porque a gente não estava conseguindo naquele momento. Então, tipo, por isso que tem a foto dele ali. E aí, a gente fez várias, várias coisas em 2019, até que chegou esse ano. E a gente a gente continuou fazendo nossas produções, né? Acabou chegando, como vocês sabem, o coronavírus, e acabou parando muitos projetos que a gente tinha aqui internamente, inclusive a gente deu uma parada nas coisas que a gente estava fazendo, a gente começou a fazer um pouco mais devagar, tipo, continua produzindo os nossos jogos, mas, assim, um momento um pouco mais leve, um pouco mais devagar, principalmente porque o momento necessitava, né? Mesmo assim, 2020, quase aí, no fim, foi cheio de surpresas, porque lá no ano passado, a gente acabou tendo um relacionamento com a NVIDIA, com aquela dia da NVIDIA, que inclui a Community Manager da NVIDIA, enfim. A gente conheceu ela numa das palestras que a gente estava dando, enfim, eu não lembro agora o nome do evento, mas, enfim, a gente conheceu ela nesse evento, que foi também um evento importante para nosso network, enfim. E aí, esse ano,
eles acompanhando nossas produções e tudo mais, eles decidiram nos tornar embaixadores na NVIDIA. Isso foi muito, muito legal, porque por mais que seja assim simbólico, não tenha nada assim de tipo, oh meu Deus, que fantástico, incrível, tipo, que presente é, não vou mentir. Mas assim, não me dá bônus extras de algumas coisas, mas ser embaixador da NVIDIA fez com que a gente olhasse de novo e falasse assim, poxa, tipo, mais uma empresa ali, agora do ambiente de jogos, acreditando no que a gente fazia, e aí e aí alguém falou assim, o Dom, pelo menos você jogou bastante The Sims 4, real. E aí, dentro desse relacionamento da NVIDIA, que a gente se tornou embaixador, a gente aprendeu tantas coisas com eles também, que fez a gente evoluir em outras coisas, a gente já começou a ter um apoio deles também para conseguir fazer nossas lives na Twitch, sobre nossas produções, então foi muito legal, porque aos pouquinhos a gente foi crescendo. E aí, uma outra coisa que aconteceu, agora que eu vi que já está dando até o horário, uma outra coisa que aconteceu foi o Amazing Festival da Alemanha, que foi o nono evento deles, né? Só que foi na versão digital, que é um evento internacional de games e de algumas outras mídias audiovisuais, que reuniu pessoas de diversos países para conseguir expor seu trabalho. E aí a gente foi convidado por uma das organizadoras do evento para ir lá apresentar. E aí foi muito legal, porque, assim, era totalmente em inglês, foi uma das palestras que a gente estava com muito medo de acontecer, porque a gente já tinha, a gente fala inglês realmente, mas, assim, não muito tempo estendido, ainda mais numa palestra que seria internacionalmente exibida. Então, aí no Amaze Festival, o Marcos que foi, e aí eu fiquei acompanhando e foi muito legal. Acabou que eu ia junto, não consegui porque eu fiquei doente, mas foi assim, foi muito incrível, porque novamente a gente foi para o continente africano, a gente estava no Brasil, levou nosso trabalho para o continente africano, teve esse relacionamento com várias dessas empresas. A gente chegou no público da Alemanha, sabe, para compartilhar o que a gente estava fazendo aqui no Brasil com os nossos jogos. Isso foi muito incrível. E ainda nesse ano aconteceu o Africa Communicate, que é um evento de gameton, né? Tipo, uma maratona de games que aconteceu no continente africano como um todo. Tinha diversos países dentro desse evento, tipo, não era especificamente em um país só, mas era um evento online que comunicava com diversos países. E aí a gente entrou em contato com eles porque a gente achou muito incrível o evento e queria participar. E aí, dessa vez, foi o Marcos e o José Wilson para apresentar o que a gente estava fazendo aqui, e principalmente para falar sobre processo de game jams e tudo mais. Então, tipo, foi incrível, porque, novamente, outro evento em inglês, novamente voltamos para o continente africano, e foi incrível, porque eu até coloquei aqui, cadê? Eu até coloquei aqui uma frase que eu costumava falar aqui internamente no estúdio, mas eu deixei. Ih, deu até problema na imagem, mas tudo bem, deixa eu ver se volta. Não, tudo bem. Ali tinha só uma foto minha. Eu sempre falava aqui no nosso estúdio que a indústria de jogos nos invalidou e fomos em busca de pessoas que acreditavam em nossos projetos. Isso é bizarro, porque, assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é importante a gente sempre pensar que, mesmo se em algum momento a indústria invalidou o seu projeto, simplesmente por não entender o que você está querendo propor para a indústria, não desista, sabe? Porque se a gente tivesse desistido lá atrás, a gente não tinha crescido tanto como estúdio, a gente não conseguido crescer tanto como pessoas. E aos poucos a gente foi conquistando nosso espaço na indústria, sabe? A gente dá palestras dentro da indústria,
a gente dá mentoria para outras empresas sobre desenvolvimento de games e relacionamento com os seus usuários com o seu público gamer, enfim, principalmente focando nas pessoas negras. Então, se a gente tivesse naquele momento acreditado no que aquela indústria no momento falou para a gente, da indústria do game, falar assim, não vai dar, vai embora, chega, a gente não tinha conquistado tantas coisas, não tinha impactado tantas vidas, sabe? Isso é meio doido, porque a mesma indústria que um dia te invalidou, hoje te convida para fazer coisas. Isso é um ensinamento muito grande. E não é só um ensinamento para a gente, sabe? É um ensinamento para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que invalidaram o que a gente estava fazendo em algum momento. Mas a gente começou a entender que elas estavam invalidando, principalmente porque elas não estavam entendendo o que a gente estava fazendo. Também um pouco de mau caratismo às vezes acontecia, mas a maior parte era de não entendimento que a gente estava fazendo. Então, isso é muito importante a gente, às vezes, pensar que não é porque você foi invalidado em algum momento que você vai ser invalidado a vida toda, sabe? Isso é uma lição para a vida inteira, porque a gente, mesmo conseguindo crescer tanto dessa indústria, obviamente ainda tem pessoas que não acreditam no nosso trabalho e tá tudo bem, não é todo mundo que vai acreditar do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente cresceu, sabe? Isso é muito importante para a nossa, enfim, para a nossa indústria, principalmente porque a gente trouxe algo que antes não era recebido pela indústria e agora está sendo, a gente está mudando ela aos poucos. E que não seja só a gente muda, a gente dessa mudança, mas que outras pessoas que desenvolvem jogos consigam fazer o mesmo com os seus projetos. Mas, enfim, falei muito, vi aqui que passou um pouquinho do tempo. Eu vou ler aqui rapidinho o que vocês escreveram. Se vocês tiverem pergunta, podem me enviar. Eu vou só ler rapidinho aqui. O Rapier, eu não sei como se fala assim, mas falou, tipo, não consegui montar um avatar que tenha uma boa representatividade de seu próprio. Do seu próprio cabelo. Sim. Nossa, isso é uma coisa que a gente discute muito aqui, porque, infelizmente, principalmente assim, para as pessoas que não têm um cabelo aceitável pela indústria, principalmente a indústria da moda como um todo, né? Ter personagens que a gente não consegue, tipo, esse personagem estilizado, a gente não consegue colocar alguns cabelos, mas isso tem mudado bastante, sabe? O exemplo que a gente viu agora é do The Sims, que é um jogo que eu gosto muito de jogar, que agora não, faz um tempinho, que pessoas da comunidade negra nos Estados Unidos, eles se juntaram para fazer vários mods de cabelo afro dentro do jogo. Obviamente não é oficial, gente, não é oficial, mas assim, que bom que aconteceu, porque isso mostra que existe uma cobrança ali para que as empresas mudem isso. Então isso é muito legal. A parte triste da DS é de não ter uma matériazinha sobre jogos. Eu acho que eu acho que tem que ter um remodelamento com algumas coisas, mas a gente também tem que entender que não é o foco principal do curso, né? Que ali ensina você a desenvolver softwares, não que o jogo não seja um software, calma lá, mas é uma coisa que realmente acho que se tivesse uma matéria seria interessante, mas assim, fica aí de dica para os coordenadores do curso, enfim. Aqui, o Scandelu falou: boa noite, Raquel. Como você vê o alcance de mercado dos jogos com essa temática envolvendo a diáspora? E qual é a leitura que você faz da receptividade do público quanto ao assunto? Bom, acho que assim, o alcance, querida, é infinito. Sabe, tendo pessoas que vão consumir o seu serviço, isso já é muito importante. É meio difícil falar sobre o alcance, porque o alcance é diferente para cada pessoa. Mas só de a gente aqui no Brasil entender que com que a Suderu está fazendo está impactando essas pessoas e que elas estão gostando do conteúdo que a gente está produzindo, ainda nossos jogos ainda não foram lançados oficialmente, mas a gente sabe que vira e mexe tem mensagens na nossa caixa discutindo sobre nossos projetos, e a gente tendo a interação com a nossa história, sabe, com nossos jogos. Isso é muito legal, porque mesmo os nossos produtos não sido lançado ainda, tipo, para as pessoas
efetivamente jogar. O Angola Jungle é o único que dá para você fazer isso no momento. Tem um protótipo disponível na Google Play e na Game Jolt, se vocês quiserem, vocês pesquisam. Mas, assim, esse é o que está jogável para as pessoas verem. E ali, tipo, já foi suficiente para validar quantas pessoas estavam interessadas no que a gente estava fazendo. Isso é muito importante, sabe? Porque eu sempre penso uma coisa, tipo, é importante sim a gente ter um alcance em larga escala para conseguir, principalmente, visibilizar nossos projetos, porque, gente, tipo, fazer jogos não é barato, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente teve que tirar dinheiro do nosso próprio bolso, porque a gente não tinha outra maneira externa de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que tá tudo bem a gente fazer nossos jogos e vender pelo preço que ele realmente vale. Tá tudo bem deixar um preço mais acessível para aquele seu produto que você está produzindo para mais pessoas consumir. O importante é você vender seu público, sabe? Se seu público pode pagar por aquilo, tá tudo bem. Se ele não pode, a gente tem meios de viabilizar isso. Então, é uma coisa que tem que ser discutido amplamente, daria, tipo, muito papo para isso, mas, no modo geral, tipo, eu sinto que o público recebe bem, sabe? Meu, no Perifacom, para vocês verem, teve uma criança que falou pra gente assim, nossa, tia, eu nunca vi um homem negro dentro de um jogo sendo um personagem principal, uma criança, gente. Então, é engraçado, porque a gente está no século XXI, né? Precisa falar mais nada. Então, é complicado, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber essas coisas, porque a gente tem que mudar, não tem jeito. Tipo, se a gente não fazer essas coisas para mudar, não vai acontecer, não tem jeito. Tipo, os estúdios maiores que não estão ligados a essas pautas, eles têm outras preocupações, e está tudo bem, eles têm outras preocupações, não é a prioridade deles, mas a gente sabe qual é a nossa prioridade, então a gente tem que ir lá e tentar. E se a gente não conseguir, a gente se junta mais gente e vai mais com mais força. O que mais? O Dário falou que luta. Giovanni, quanto tempo devia ter... eu já respondi, né? Mais ou menos 2 anos e pouco. Cadê? Dom Sakamuka, estava vendo aqui o Angola Jang e gostei muito, de excelente qualidade. Parabéns a todos os criadores. Muito obrigado por ter acessado, sério, gente, fico muito feliz. Giovanni, gente, já estou terminando, tá? Se você tiver mais perguntas, mandem aí. Giovanni falou, e tudo isso aconteceu... e tudo isso já aconteceu já. Que história, que incrível, baita de uma história. Eu já tinha lido, não esqueci, gente. O Vitor de Oliveira falou, a trajetória da Raquel e do pessoal do estúdio é muito importante, reforça a importância da autoconfirmação em busca da representatividade. Eu estou achando incrível. Nossa, gente, muito obrigada mesmo, sério. Fico muito feliz por esse carinho que vocês mandam. E isso significa que as coisas estão dando certo, sabe? Estão chegando com vocês. A Mayara é uma fofa. Ela mandou um coraçãozinho. O Marcos, que está aqui no chat da sua, mandou um abraço virtual. Tá, aqui o Dom Sakamuka pediu. Pode repetir o nome de estúdio, por favor? Sim, gente, estou um pouco com o nariz entupido, me relevem, mas assim, é Suderil, que é assim que se pronuncia. Eu respondi, depois vocês tentarem falar. Cadê? Obrigado, ok. O Elber Medrado, essa noite está demais, só tema pertinente. Show. Que legal, obrigada, Elber. O William falou, só não erra quem não faz. Quem faz também erra, mas a gente aprende com os erros, né? Então, só sucesso, a Mayara falou. Giovanni, de novo, realmente, copiando uma pessoa, erra. Ai, meu Deus, espera aí. Tô, tipo, olhando aqui e olhando ali na outra tela para ver as mensagens. Como eu penso, quanto mais jogos, melhor, e quanto mais inovadores, melhores. Realmente, Giovanni, a gente precisa, né? Não tem jeito. Não adianta só a gente se reproduzir sempre o mesmo tipo de jogos, que a gente não vai evoluir como indústria, né? A gente tem que dar espaço para outros tipos de narrativas.
O White Vir falou, palestra muito boa, obrigada. O professor Claudermir, parabéns, Raquel. Bacana seu relato, tenho certeza que muitos alunos vivenciarão narrativas semelhantes. Nossa, com certeza, muito obrigada, professor Claudermir. É aquilo, né? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, mas também inspirando outras vidas, e a gente também é muito inspirado por outras pessoas. Então é aquele ciclo, né? É um ciclo, eu costumo dizer que é um ciclo do bem, sabe? Tipo, tem um filme chamado Corrente do Bem, depois vocês procuram, é muito legal. E é esse negócio da corrente do bem, sabe? Quanto mais bem a gente vai seguindo isso e fazendo com que outras pessoas sejam ajudadas nesse processo. A Thalita Pérez falou, pela palestra, muito inspiradora, obrigada. A Patrícia São Caetano falou, tá, obrigada por ter colocado. Deixa eu ver, acho que já tá acabando. Peraí que tô tentando ler ao mesmo tempo. Tá, o professor Claudemir, tamo juntos, tamo juntos. A gente costuma fazer assim o sinal, assim, ó, de Wakanda Forever. Suderil, tá, o nosso Discord. Obrigado, Marcos. O Kelvin Santos, história bem inspiradora. Muito obrigada, Kelvin. E aqui eu acho que é uma das últimas, né? Para gente ensinar, que já até passei bastante tempo, mas o Dom Sakamoka falou: você fala de tudo com muito carinho da sua trajetória e nos deixa inspirados. Obrigado por tudo que você nos ensinou hoje. Poxa, eu que agradeço, gente. Sério, eu fico muito feliz por, de alguma forma, conseguir contribuir nas coisas. Nossa, agora que tem mais pergunta aqui. Gente, tô toda perdida nesse chat, mas enfim. Muito obrigada, gente, sério, porque feliz que a gente vai se ajudando, né? E a Mayara falou assim, e amo o entusiasmo com qual a Raquel conta a história de vocês. Enfim, meu Deus, me enrolei. Ela só tá falando que ela ama o entusiasmo que contou a história da gente aqui e tudo mais. Mas, assim, obrigada mesmo, gente. Eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz por estar aqui compartilhando isso com vocês. Algumas histórias eu nunca tinha falado publicamente sobre isso, mas é importante vocês saberem, porque não é só de acertos que a gente vive vive também dos erros, mas que a gente conserta com o tempo e vai aprendendo, né? E aqui, a última coisa, o Dom Sakamuka falou, invalidou formalmente baseado em que regras? Pois sabe aquele coisa que você vai para a indústria, mostra o seu projeto e as pessoas, e a maior parte olha para aquilo e não valida aquilo como algo possível e só te dão críticas que não são tão construtivas assim e fala assim, não funciona, mas não fala por quê, e é isso? É isso que aconteceu, mas assim, isso não tem jeito, tipo, nas trajetórias de qualquer pessoa, as pessoas elas vão, de alguma forma, invalidar o que você fala, outras vão concordar, outras não, mas o importante é aprender no meio desse processo e entender que não é todo mundo que vai entender o que você está fazendo, não é todo mundo que vai te apoiar, mas o importante é você ter aquelas pessoas que te apoiam por perto e reconhecer esse apoio, porque se no final das contas a gente não tivesse apoio de todas essas pessoas aqui e empresas que eu mencionei, a gente não tinha feito metade que a gente fez, sabe? Não é porque a gente não podia, mas é porque a gente não tinha capacidade financeira naquele momento para fazer algumas coisas, e isso foi fundamental para que a gente conseguisse fazer com o apoio dessas empresas e pessoas. Então, basicamente isso. Acho que eu falei muito já. Ixi, tem alguma coisa tocando aqui, mesmo. Só um minuto. Só. E aí, pessoal, enquanto a Raquel... Agora voltou? Agora voltou, agora você voltou. Ai, gente, desculpa, foi por causa do despertador do remédio do Marcos. Não, tranquilo. Pô, Raquel, sensacional aqui a tua fala, você vê pela participação do pessoal aqui que foi realmente
inspiradora, né? Eu até usei essas palavras hoje à tarde, na hora que eu estava avisando o pessoal, né, reforçando para que viessem assistir aqui, participar das apresentações da Maiara e da sua, que, assim, são relatos inspiradores mesmo. E acho que uma palavra que talvez resuma isso tudo que você falou seja superação, né? Eu não sei. Eu acho que vocês se superaram e continuam superando muita coisa, né? Até como você disse, essa invalidação por parte da indústria, né? Então, realmente não é fácil lidar com tantas resistências assim, né? E vocês a resiliência, né? Aquela coisa, pô, a gente acredita e nós vamos fazer acontecer, né? Tem até um aluno nosso aqui, eu acho que eu perdi a pergunta dele aqui, porque o aplicativo aqui ele vai apagando as mensagens, então eu não consigo pegar muitas mensagens de muito antes. Mas ele perguntou alguma coisa mais ou menos assim: o que se pode. Aqui, achei a pergunta do Vitor, eu vou colocar na tela para nós aqui. Qual a dica você tem para quem está começando e quer transformar também a indústria? Não sei nem se você já respondeu, mas eu achei essa pergunta aqui muito interessante também, fora as outras todas aqui. Ah, não respondi. Eu realmente nem tinha visto essa pergunta no meio. Desculpe, gente. Bom, Vitor, obrigada por separar, Alan. Eu acho que dica, é meio complicado falar sobre dica sem saber o que você quer fazer exatamente, mas uma coisa que a gente aprendeu muito aqui é que o que independente que você queira fazer para transformar a indústria, estruture aquilo que você quer fazer e vai lá e faz e testa, sabe? Porque no final das contas, e uma coisa que a gente aprendeu muito na mentoria do Vitec é que uma ideia acaba sendo só uma hipótese porque você ainda não validou ela para saber se funciona. Então, vai, testa a sua ideia, tipo, vê como que funciona com o público que você quer atingir, tipo, se você tem vergonha, que nem a gente tinha no começo, de expor isso para outras pessoas, expõe entre a sua família, entre amigos, pessoas que estão mais próximas, e vai testando, tipo, e até se expandir para pessoas externas para ter uma validação mais concisa, e entender o que tipo de transformações que você quer fazer, sabe? Porque a indústria, a gente sabe que tem vários problemas que estão ali para ser resolvidos. E por mais que às vezes ela não está aberta, quando dá resultado, eles vão reverter. E é o que está acontecendo com a gente, sabe? Quantas vezes a gente foi invalidado em algumas coisas para transformar a indústria e hoje a gente foi validado como um estúdio de jogos realmente, porque antes a gente era só a Suderil, os meninos dos jogos, sabe? Então é complicado isso, mas ao mesmo tempo o que eu tenho que falar é, tipo, escute as críticas, sabe? É importante escutar as críticas se vierem, mas não leva para o seu lado pessoal, porque isso pode te machucar. Porque antes a gente levava muito para o lado pessoal, e no final não era só no lado pessoal, era no lado profissional que estava sendo posto ali, e que a gente tinha que entender o que aquela pessoa queria transmitir para nos ajudar ou não, né? Então, basicamente isso, tipo, teste, converse com outras pessoas, se precisar também, manda mensagem para a gente, que aqui, falando por aqui, fica bem, assim, um pouco básico sobre isso, mas se você quiser entrar em contato com a gente no nosso Instagram, nossas redes sociais no geral, ou mesmo no e-mail, nosso site, e a gente pode conversar sobre isso, porque, assim, a gente teve bastante tempo aí de caminhada, e talvez a gente possa ajudar você de alguma forma. Ó, dicas importantes aí, né? Caminhos. É aquela coisa, cada um acaba tendo o seu caminho, mas eu acho que a gente pode aproveitar muito dessa troca de experiências, que também é uma coisa que eu estava comentando com a Maiara mais cedo. Então, assim, são experiências como a sua, né? Do Marcos. Ups, eu acho que travou. Oi, tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Melhorou? Oi, melhorou? Bom, gente, vocês estão... agora tá voltando. Agora voltou. Você tá... Agora voltei.
Agora Você eu vou... estava comentando, Ah, você tá. a gente parou de ouvir quando você falou assim, estava comentando com a Mayara. Dessa troca de experiência, sabe? Embora cada um tenha seu caminho, você pode aprender com as experiências dos outros, né? E quando você conta tudo isso, e realmente o que a Mayara colocou aqui, quer dizer, você conta de uma forma entusiasmada e apaixonada, né? Essa trajetória toda, né? Você, o Marcos, o Zé, são três queridos mesmo, tá? E assim, vocês tenho certeza de que vocês são exemplos e inspirações para muitas outras pessoas, tá? Que elas olham para vocês e elas veem um caminho, elas veem a perspectiva, elas veem que é possível, sabe? Até fazer um comentário aqui, conforme você ia contando as coisas todas, pô, eu lembrei daquele Joseph Klimber, não sei se você já ouviu falar é um personagem que, assim, acontece tudo de errado com ele e ele continua, né? Eu sei que a história dele não termina bem, mas assim, é a superação, apesar de o negócio lá ser piada, tal, ser humorista, mas eu lembrei disso porque é uma história de superação, é uma história, sim, de nadar contra a corrente, né? E, novamente, de acreditar no que vocês fazem. Eu acho que o essencial é acreditar no que faz. Se vocês não acreditassem, se vocês não tivessem essa visão, né? Uma missão realmente, vocês não estariam insistindo tanto, né? Vocês estão insistindo e veja, obtendo reconhecimento, né? Obtendo reconhecimento. Isso é muito, muito importante e, novamente, é inspirador. Tá? Eu acho que os alunos precisam de exemplos, né? E realmente, o que você falou sobre contar aquilo que deu certo e o que não deu certo também, né? A gente aprende muito com o que não dá certo, né? Então, só tenho a agradecer aqui você ter vindo e compartilhado essa história que é sensacional, meu, realmente, tá? A gente acompanha vocês e eu fico sempre torcendo para dar tudo certo, porque vocês merecem mesmo, vocês estão fazendo um trabalho que é essencial para a indústria hoje. Tá? Vocês estão abrindo caminhos, né? Quando era tudo mato, vocês chegaram lá e realmente é muito importante isso, viu? Eu quero agradecer a tua presença aqui hoje e por ter falado tanta coisa assim, até algumas coisas que você falou, pô, eu não tinha falado isso aqui ainda, tal. Pô, é uma honra mesmo, tá? A gente tá ouvindo, realmente. Obrigado mesmo. Eu agradeço, eu fico muito feliz por compartilhar isso, porque no final das contas a gente sabe que tem muitos alunos, principalmente dentro da FATEC, sabe, que eles têm o mesmo sonho que a gente tem de constituir um estúdio, de fazer os seus próprios jogos, mas muitas vezes eles são impactados por essa massa da indústria que falam para eles que não, que é só possível você trabalhando com um estúdio grande, sabe? E assim, bem na real. É difícil, às vezes a conta não fecha no mês, não vou mentir, tipo, principalmente no começo, agora a gente deu uma melhorada nisso, mas não tem jeito, a gente é uma construção, sabe? Ninguém sabe, ninguém nasce nascendo nada, a maior parte dos alunos não nasceram milionários com, tipo, a disposição para poder fazer tudo que precisa, mas é que se cada dia a gente fazer um pouquinho, a gente aos poucos chega onde a gente quer. E tudo bem também seguir no caminho que você entra no estúdio para conseguir pegar a experiência. Porque hoje a gente pensando um pouco mais consciente sobre isso, se a gente tivesse lá atrás entrado em algum estúdio de jogos que estava um pouco mais avançado do que o nosso, a gente não estaria batendo cabeça com algumas coisas que a gente bateu, sabe? Então são todas experiências, só entender qual é o caminho que você quer tomar, né? Exatamente. Exatamente. Esse exercício que você falou agora, de parar e pensar, né, fazer a retrospectiva, é outra coisa muito importante, né? Você analisar aquilo né, o que você fez, o que vocês passaram e tal, e isso ajuda a traçar caminhos novos. Eu acho muito importante vocês sempre fazerem isso também. Nossa, achei
assim, isso mostra uma maturidade muito grande, né? Maturidade que, às vezes, profissionais até com mais experiência de mercado e tal, às vezes falta um pouquinho, né? E vocês já demonstram isso. Isso é outra coisa muito importante também, né? Nossa, fantástico mesmo. Você vê os comentários todos do pessoal aqui, realmente estamos fechando com chave de ouro o evento. Nossa, só tenho a agradecer mesmo. E todo o apoio que vocês sempre nos dão, né? É sensacional, muito bacana mesmo, tá? Bom, não sei, acho que a gente pode fazer um fechamento aqui, né? Queria colocar aqui para vocês, primeiro a Raquel para poder fazer suas considerações finais aqui, né? Então, Raquel, fica à vontade para falar o que você quiser agora aqui com o pessoal de mais ainda, né? E fala aí. Bom, minhas considerações finais muito feliz por conseguir participar novamente do Game Day da FATEC. No ano passado eu participei numa mesa redonda, né? Hoje eu estou participando sozinha, e isso é importante também, porque ter essa oportunidade de falar sobre a minha perspectiva de tudo que a gente passou é uma vitória, não só para mim, mas para o estúdio como um todo. Porque no final das contas, mesmo ainda sendo, que nem a gente sempre comenta aqui, uma das poucas mulheres negras na indústria que tem um poder de liderança dentro do seu estúdio, eu ainda sou a mulher que ainda sente um pouco sozinha na indústria por existir poucas mulheres negras, né? Então, olhar para dentro da FATEC, ver meninas querendo desenvolver jogos, principalmente meninas pretas que estão caminhando na indústria, é muito importante para mim, porque assim, tipo, é uma coisa muito diferente eu conversar sobre questões raciais dentro do nosso estúdio e com pessoas externas. Então, quando a gente consegue ter esses diferentes perfis, principalmente vendo pessoas da universidade, a gente consegue crescer também como um estúdio, porque a gente consegue ver outras perspectivas, e eu começo a entender também que se em algum momento eu era considerada uma das poucas mulheres, esse poucas mulheres está crescendo aos poucos, né? E cresçam cada dia mais, e que a indústria consiga abraçar elas, mas eu digo abraçar realmente, sabe, gente? Porque é difícil ser mulher nessa indústria, não é fácil, principalmente porque existe uma invalidação imensa pelo corpo feminino dentro da indústria. Então, tipo, é sempre pensar, tipo, vocês homens que já estão, assim, também caminhando para a indústria, ou que já estão dentro da indústria, de pensar, às vezes, muito de, cara, se eu quero contratar um homem que faz tal coisa, por que não contratar uma mulher também e deixar aquele... E pessoas também, tipo, diversos perfis, LGBTs, enfim, quem é mais... Enfim, tentar, tipo, diversificar cada vez mais essa indústria, porque vocês, hoje, que estão dentro da universidade, é o futuro desse país, sabe? Não tem jeito. Assim como nossa geração atual, né, eu digo da minha, já é o futuro, vocês ainda são mais, porque quando a gente for embora desse planeta, vocês vão continuar esse legado que a gente está construindo na indústria. Então, é muito importante ter essas mentes trabalhando aí dentro da faculdade e construindo seus próprios conteúdos aos poucos. E, gente, se precisar de qualquer coisa, enviar mensagem. Não vou mentir que às vezes demora um pouco para responder, porque a gente tem recebido um número imenso de mensagens, mas sempre que a gente pode, a gente vai respondendo aos pouquinhos, para conseguir, de alguma forma, retribuir todo esse carinho que a gente tem recebido da comunidade e apoio também. Então, qualquer coisa, entra no nosso site, manda mensagem em alguma rede social, também tem o Discord que a gente criou recentemente, acho que o Marcos deixou aí o link, então entre lá. E agradecer também pelo Alan, porque se não fosse aquela primeira Game Jam que eu participei na FATEC, acho que talvez eu não estaria aqui, sabe? Porque eu não tive nenhum contato anterior com a indústria do jeito que eu tive dentro da sua Game Jam. Enfim, e eu só tenho a agradecer isso, porque mesmo sabendo ali que, tipo, tinha diversos perfis dentro daquela Game Jam, eu fui conversar com você e você super me recebeu, me explicou várias coisas, apoiou o que a gente estava fazendo com pouca experiência. Então, tipo, isso é muito significativo para a gente. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Mas muito obrigada mesmo. Não, beleza. E vocês são sempre muito bem-vindos na FATEC.
essa pandemia, essa coisa toda vai acabar, nós vamos fazer outras Game Jams lá, né? E vocês estão sempre convidados e mais eventos e sempre que quiserem aparecer lá, nossa, a casa é de vocês. A casa de vocês, Obrigada. né? E é isso, sabe? Eu acho que são essas amizades, né, todos esses relacionamentos que a gente constrói, porque isso é o mais importante, né? As pessoas que a gente conhece, as pessoas que, que nos ajudam também, né? Um ajuda o outro, tá? Então, eu agradeço muito aí, eu agradeço muito também a lembrança lá da Global Game Jam, e de ter ajudado em alguma coisa, e estou aí para isso, né? Meu papel mesmo é ajudar quem eu puder, tá? Obrigado mesmo, né? E aqui eu vou trazer para vocês aqui só para a gente fazer um fechamento, mas eu vou pedir para a Raquel ficar aqui ainda, né? E que a Raquel fique aqui ainda, porque nós estamos já chegando no final do nosso nono Games Day, né? Esse Games Day diferente aqui, né? É um ano diferente, né? Esse ano vai passar realmente para a história como, né, uma coisa muito diferente, acho que todo mundo nunca viu, né? Esse ano, as coisas que estão acontecendo esse ano, né? Eu não conheço ninguém que esteja vivo ainda que tenha visto. Então, um ano diferente, um Games Day diferente, Game Jams diferente. Tem aluno me escrevendo aqui agora no chat do Teams, dizendo que está participando da Game Jam Plus, que esse ano também está sendo diferente, está sendo online. Mas, se tem alguma coisa que permanece, né, disso tudo, são as pessoas que nos ajudam, nos ajudaram e continuarão ajudando nas nossas iniciativas. Então, eu queria agradecer aqui a todos as palestrantes, aos palestrantes, a Luísa, a Raquel novamente aqui, a Maiara, a Samanta, a Lia, o Fifo, o Ivan e o Tiago, né, por terem cedido o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo de vocês é valioso, vocês têm muitas coisas para fazer mesmo, tá? A gente acompanha, todo mundo está correndo. Então, quando nós temos essas oportunidades de contar com vocês aqui, a gente só pode valorizar e agradecer, né? Também agradecer a direção da FATEC, né? A professora Adriane, que sempre nos apoia, desde o início, desde as primeiras iniciativas da coordenação aqui, de mim, né, na coordenação do curso. Agradecer à Abra Games pelo reconhecimento, né, do selo de apoio e incentivo à diversidade no setor de games. É muito importante essa iniciativa da Abra Games, tá? E a gente vai continuar ajudando no que puder, porque você, Raquel, falou uma coisa muito importante, que é a necessidade de que a indústria seja mais diversa, né? Que ela acolha mais todas as pessoas, né? Que as minorias representativas sejam cada vez mais representativas, para que elas não sejam mais minorias, para que elas tenham uma grande representatividade, porque isso vai trazer muita coisa boa para todo mundo, né? Então, quando a gente vê uma iniciativa como essa da Abra Games, e a gente só tem a agradecer, primeiro, por existir isso, né? E contribuir da forma que nós pudermos, né? Então, para tentar ajudar a indústria a atingir esse grande objetivo, que é de incluir todas as pessoas, tá? Porque tem pessoas em todos os segmentos que têm condições, e muitas vezes as pessoas elas não são vistas, e por isso deixa-se de fazer grandes coisas, né? Quantas pessoas que às vezes não têm nenhuma condição poderiam desenvolver aquele jogo, né?
aquele jogo sensacional, mas a pessoa ela não é vista, né? Muitos discriminam, e aí a pessoa acaba não conseguindo entrar no mercado, acaba não conseguindo se desenvolver, e todo mundo perde com isso, né? Então, por isso que a gente valoriza bastante essas iniciativas e vamos continuar ajudando da melhor maneira, tá? Então, novamente agradeço a todos vocês, agradeço aqui também aos alunos, aos professores, né? Tivemos aqui até deixa eu fazer uma menção especial aqui, ó, Giovanni Correia, que é da FATEC Itapetininga, tá? Obrigado por estar aqui conosco, pessoal, alunos de outras faculdades também que estejam aqui, profissionais, todo mundo, e sempre que a gente puder, a gente vai promover outros eventos, né? Chamar pessoas bacanas, como a Raquel, como a Maiara, todo mundo que esteve aqui, para compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar histórias importantes e de grande relevância, como a sua aqui hoje, né? E, nossa, sensacional aqui o resultado aqui é muito positivo, tá? Realmente só tenho a agradecer mesmo. Beleza? Então é isso. Beleza. Valeu. Então é isso, amigos. Estamos encerrando aqui o nosso FATEC SCS Games Day 2020, que foram 2 dias. Então é o day de 2 dias, mas foi um ótimo evento. Ano que vem tem mais. Se for possível, lá dentro da FATEC mesmo, para todo mundo se encontrar, né? Todo mundo confraternizar e tal. E é isso, gente. Obrigado de novo. Boa noite para vocês. Amanhã tem aula, hein, pessoal? Um bom descanso e boa aula. Amanhã tem aula, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Um abraço, bom descanso. Até a próxima. Obrigado, Raquel. Tchau. Obrigado, Marcos. Valeu aí. Grande abraço, viu? Obrigado, Maiara. Obrigado a todo mundo. Tchau, bom descanso.